Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma sugestão. Hoje é dia de sobremesa, um doce da colher. Hoje vamos fazer uma delícia de morango e suspiro, com só três ingredientes: morango, suspiro e natas, mais nada. Irei dar aqui também uma sugestão para uma opção mais saudável. E esta sobremesa, se nós tivermos estes ingredientes em casa, acaba por ser uma sugestão SOS, num caso que um casal amigo nos ligue a dizer que vem aqui a casa e se nós não tivermos nada aqui idealizado, esta é uma sobremesa muito boa porque é rápida de fazer, é simples e é bastante fresquinha e leva morangos, faz logo aquele vistão colorido numa mesa. Muito simples. Para começar, já tenho aqui um pacote e meio, ou seja, 300 ml de natas batidas com 2 colheres de sopa e nós reservamos porque vamos usar. Opção saudável, se não quisermos usar as natas, podemos usar iogurte, um iogurte grego, como é mais espesso, levemente adocicado e nós podemos usar. Então, a primeira coisa, os morangos. Eu tenho aqui uma caixa de 500 gramas de morangos que já estão higienizados. Vocês têm que mergulhá-los, deixá-los em algum tempo em água com vinagre e depois lavar várias vezes para garantir que realmente estão muito bem lavados. E nós aqui vamos utilizar os morangos de três maneiras. Vamos usar os morangos, nós vamos colocar aqui à volta os morangos, então vamos usar os mais pequenos e vamos fazer isto aos morangos, ou seja, a ideia realmente é ter assim, vamos usar os mais pequenos, porque eu vou fazer, não é uma sobremesa muito grande, aqui eu vou servir nesta taça, e esta taça tem um diâmetro de 18 por 5 de altura, que não é muito, mas nós não somos muitos, e então aqui será o ideal. Então vamos aqui partir alguns para colocar à volta. Já tenho aqui cortado morangos que eu penso que vão ser suficientes para colocar de volta e vamos reservar. Depois, o que é que nós temos aqui? Temos as pontas, ou seja, estas pontas eu reservei, estas pontas, o qual nós vamos aqui esmigalhar, porque também pretendemos que tenham alguns dos nossos morangos também têm que ser em molho. Vamos colocar natas, vamos colocar os morangos esmagados e assim sucessivamente. Então o que é que nós vamos fazer alguns? Vamos cortar em pedaços bastante pequeninos e vamos fazer um género de um molho. Esmigalhamos muito bem, cortamos aqui alguns e depois vamos esmigalhar isto muito bem. Os outros vamos ter que deixar e vamos picar, porque entre as camadas também vamos colocar morangos, como isto é um doce delícia de morango, temos de ter aqui bastantes morangos. Agora, estes que são para fazer molho, o que é que nós fazemos? Ou trituramos, ou então com um garfo, vamos esmagar muito bem até fazer aqui um género de um puré. Já temos o puré feito, e realmente é esmigalhando até termos aqui um bocadinho puré, e vamos reservar. Depois, a terceira forma dos morangos é cortar em quadradinhos, não muito grandes, assim, mais para o pequeno, e vamos aqui cortar, porque depois entre as camadas também vamos colocar aqui estes moranguinhos. Ainda vamos adoçar ali aquela parte do puré, porque as natas, vocês vão ver que as natas vão ficar realmente com muito pouco doce e aqui vamos ter que ter também alguma doçura. Os morangos não são dos mais doces, não é? E então vamos adoçar só um bocadinho de nada ali o nosso puré, porque depois praticamente o que vai dar mais doçura será a parte dos suspiros. E então vamos ter que equilibrar com um bocadinho de doçura ali no puré. E vamos cortar aqui em pedacinhos. Já picamos então aqui os nossos morangos e vamos então reservar. E a última parte, antes de começarmos a compor, é realmente pôr aqui um bocadinho. Pode ser um bocadinho de açúcar, pode ser um bocadinho de mel, xarope de agave. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de xarope de agave e vou misturar isto muito bem. Agora, vamos começar a compor a nossa sobremesa. Vamos começar com as natas e com o açúcar. Se vocês eventualmente tiverem a utilizar iogurte, é igual, comecem sempre com a camada então aqui do iogurte, colocam aqui uma camada aqui por baixo e a ideia é ir alternando camadas com estes ingredientes que nós temos aqui. Então, a primeira camada será então das nossas natas, a nossa camada seguinte é este puré, que vamos ter que dividir mais ou menos por 2, não é preciso colocar muito. Só de maneira, e depois temos que espalhar aqui um bocadinho, vamos dividir isto em 2 partes. Depois vocês espalham com uma colher, está ali assim mais ou menos espalhado. Está aqui espalhado. Já está espalhado. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui os nossos morangos aqui à volta, ou seja, a ideia é colocar, se eventualmente depois sobrar, né, porque isto foi um bocado o olho,
vocês depois podem picar e também reservar algumas para a decoração na parte de cima. Estão a ver como é que está a ficar? A ideia é forrar à volta aqui com os nossos morangos assim à volta. Já temos os nossos morangos à volta e estes aqui eu vou reservar para depois a terminar na decoração. Agora vamos colocar aqui os nossos bocados de morango. Também temos que dividir isto em dois, porque vamos colocar aqui ainda mais camadas. Estão a ver? Os moranguinhos. E agora vimos aqui então com os nossos suspiros. Eu estou a utilizar, é uma caixa de 100 gramas. Vocês guardem alguns para a decoração e temos assim os suspiros inteiros e vamos partir ligeiramente e vamos colocar aqui assim por cima. Ainda vão sobrar, vamos colocar também assim, ainda vão sobrar. Ora, suspiros colocados, vejam-me aqui, agora vamos colocar mais natas. Fazer outra camada com as natas, com cuidado. Colocamos as natas e ainda deixamos aqui um bocadinho para depois acabarmos de continuar a receita. Então estão aqui a ver. Agora vamos colocar o resto deste molho. Espalhamos o nosso molho. Agora colocamos mais alguns suspiros. Em vez de colocarmos os morangos, colocamos aqui alguns suspiros aqui por cima. Agora colocamos aqui os morangos. Mais o resto das natas. As natas coloquei só aqui no meio. Agora vou finalizar então aqui com os nossos morangos. Assim à volta. E com os suspiros. Vou deixar espaço. E aqui está a nossa sugestão para hoje. Esta delícia de morango e suspiro com apenas 3 ingredientes. Vejam só. Muito importante. O suspiro é crocante. O ideal realmente é vocês fazerem esta sobremesa o mais próximo da altura de consumirem. Porque o suspiro, depois em contacto com as natas e com os morangos, vão ficar assim moles e vão perder a piada. Por isso o ideal é vocês realmente fazerem isto, não convém de um dia para o outro, ou seja, também fica bom, mas no outro dia já não vai ter realmente a crocância. O ideal é realmente vocês fazerem e consumirem. Outra dica, se vocês não tiverem os suspiros, podem fazer os suspiros, não é? Se não tiverem, podem também usar a bolacha. Também fica espetacular, uma bolacha Maria, uma bolacha de manteiga, uma bolacha de chocolate e podem fazer estas camadas com aquilo que vocês tiverem em casa. Por isso aqui está a minha sugestão de hoje, esta delícia tão linda, que faz aqui este tostão, com poucos ingredientes, também bastante acessível. Por isso, obrigada por terem ficado por aí. Continuação.